Fala engenheiro, aqui quem fala é Rafael Salinave, engenheiro multinacional, e o meu objetivo é ensinar você, engenheiro, a se tornar multinacional. Isso é, ser contratado e vir trabalhar fora do Brasil ganhando mais do que você ganha hoje. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre qual é o curso específico que vai te tirar do Brasil. No início dos estudos aqui no Brasil, nós seguíamos o formato de Portugal, onde os engenheiros eram formados politécnicos. Não havia especificidade de qual engenharia era durante a formação. O engenheiro sim se tornava específico à medida que amadurecia e desenvolvia suas habilidades no trabalho. Só para fazer um comparativo, era como os médicos hoje. Após formados, os médicos são clínicos gerais. Depois eles fazem especialização para poder entender qual é o nicho de trabalho que eles aplicarão. No entanto, na engenharia, o negócio foi ficando mais e mais complexo. E aí a engenharia fez o quê? Na base de mais ou menos os 3 primeiros anos, nós estudamos as disciplinas fundamentais para a formação de um engenheiro. E nos 2 últimos anos nós tendemos a nos especializar naquela que será a nossa profissão. Isso porque, primeiro, que aí no Brasil as coisas são bem burocráticas e tendendo a ser protecionista por causa das forças sindicais, convenções coletivas e os conselhos que administram as profissões, a tendência é tornar cada profissão mais específica. E assim não foi diferente para a engenharia, onde passo a passo cada engenheiro foi se especializando desde a formação. Hoje nós temos inúmeras faculdades com diferentes cursos de engenharia. Uma vez que já somos formados com a especificidade e o nicho já bem definido, o mercado também entendeu isso e cada vez mais está buscando em nós requisitos e cursos que nos tornam mais preparados para resolver um tipo de problema. Isso porque os treinamentos específicos garantem que nós entreguemos uma melhor qualidade no final, uma vez que nós somos o especialista naquele assunto. Eu penso que o início da nossa carreira é como um grande funil, onde nós aprendemos de tudo muito, aprendemos muitas matérias que só veremos na faculdade inclusive, nunca tocaremos depois de formado e quando estivermos atuando como engenheiros. E esse grande funil também se reflete na nossa carreira profissional, que começamos como estagiário trainee ou como engenheiro júnior. Hoje também está bastante em prática as empresas contratarem os recém-formados como analista. Nessa época a gente não tem muito o que escolher, a gente simplesmente aceita qualquer desafio que vier e a gente corre para poder dar conta, corre para poder fazer acontecer. Independente do que seja, independente de qual seja a especialidade, de qual seja a área, nós só queremos ter uma oportunidade, a oportunidade de nos incluir no mercado de trabalho. Eu lembro que no meu primeiro emprego eu trabalhava numa empresa que não era muito grande e eu era o técnico responsável pelo desenvolvimento dos painéis elétricos. No entanto, eu trabalhava também muito próximo do time de mecânica e aí nós juntos conseguíamos desenvolver soluções integradas. Quando eu participei de uma entrevista nesse mesmo período para poder ser estagiário na Ford, o recrutador deixou bem claro para mim: massa, Rafael, que você tem esse approach e você trabalha integrado com outros times, mas aqui na Ford você tem que entender o seguinte: o time de elétrica resolve problemas elétricos e o time de mecânica resolve problemas mecânicos. Você tem que ser responsável por aquilo que lhe cabe. Naquele momento eu tomei um susto porque eu me senti preso, enclausurado, sem o poder de resolver problemas que viessem a aparecer. E trabalhando aqui fora do Brasil, eu consigo enxergar que é isso mesmo. As empresas têm sim as funções muito bem desenhadas. Cada profissional é responsável pelo seu nicho. É claro que existe interligação entre os times, é claro que existe sim reuniões de alinhamento onde as pessoas juntas resolvem os problemas. Mas no dia a dia você é o responsável pelo seu produto, você é responsável pelo seu entregável. E é engraçado como isso é bem forte mesmo aqui na cultura de quem trabalha fora do Brasil. Já existe outros tipos de estágio onde você trabalha rodando toda a empresa, onde você passa 6 meses em cada local ou 3 meses em cada local, aprendendo com todos os setores e desenvolvendo suas habilidades. No final, onde a empresa enxergar que você teve um melhor rendimento, você termina iniciando a sua carreira profissional, o que são dois lados totalmente opostos, né? Ou você trabalha focado desde o estágio em uma habilidade e você vai ter que desenvolver ela, ou você trabalha passando por todos os setores da empresa e entendendo o que a empresa necessita de você, o que é que você pode oferecer para a empresa e de que maneira essas duas coisas se encaixam de forma a produzir o melhor resultado para ambos. Normalmente, nós não escolhemos o primeiro emprego, eles nos escolhem, porque a concorrência é tão grande que é difícil para a gente.
A gente sai com a sensação de vitória quando a gente tem o primeiro emprego, mas a gente também não tem a percepção naquele momento que nós fomos escolhidos, não fomos nós que escolhemos. É engraçado isso, mas é uma verdade sim. Afinal de contas, no início da nossa jornada, nós somos engenheiro júnior e não temos muito o que escolher. Nós só queremos mostrar o nosso potencial. E as empresas sabem disso, mas só que elas têm uma necessidade implícita. Elas sabem que elas precisam de um profissional para resolver aquele problema específico e contratar um engenheiro júnior às vezes é a melhor solução. Só que muitas vezes também nós já chegamos com bagagem, nós já chegamos com um trabalho que nós executávamos antes de ser engenheiro, como por exemplo com a formação técnica. E aí nós começamos a nossa vida profissional como engenheiro. Algumas vezes nós não gostamos daquilo que nós desempenhamos e aí resolvemos sair e tentar mudar de emprego. Mas muitas vezes o que acontece de verdade é que independente de a gente gostar ou não, a gente termina ficando naquele primeiro emprego e começamos a amadurecer, começamos a trilhar a nossa carreira de engenharia. Passamos a aprender cada vez mais, muito mais sobre um determinado assunto e somos embebidos naquilo, de forma que a gente desenvolve todas as habilidades necessárias para resolver aquele problema específico. Aprendemos muitas ferramentas específicas, ganhamos a confiança necessária para conseguir desenvolver o produto com maestria e assim nós nos tornamos engenheiros plenos. Certa vez, conversando com um antigo líder meu, eu ouvi uma definição que eu achei bastante interessante, o ponto de vista dele sobre engenheiro júnior, pleno e sênior. Ele falava que o engenheiro júnior chega numa empresa para poder aprender. Para esse nível de engenheiro, é aceitável que tenham erros, só que os erros eles não podem ser recorrentes. É admissível que tenham erros, mas só que ele só erre uma vez em cada tipo de problema. Afinal de contas, nós como engenheiros temos que aprender a resolver problemas e não ficar com a recorrência do mesmo erro sucessivo sem ter o aprendizado sobre os erros acontecidos anteriormente. Já o engenheiro pleno é experiente o suficiente para não cometer erros sucessivos e não cometer erros já aprendidos. Então esse meu líder, ele não aceitava de jeito nenhum que viessem erros juvenis para nós que já éramos pleno. Já o engenheiro sênior, ele tem tal experiência que ele pode ser um multiplicador. Ele está ali para poder ensinar também as boas práticas e as maneiras de como resolver os problemas no longo prazo. O que você acha dessa definição dele? Isso faz sentido para você? Deixa um comentário aqui e mostra pra gente a sua opinião. É engraçado esse ponto de vista de trabalhar de forma específica. Quando eu trabalhava com pontes rolantes, eu só imaginava que tudo na vida da engenharia girava em torno de pontes rolantes. E eu ficava me perguntando, caramba, e se ou quando eu sair daqui dessa empresa? O que será que eu vou fazer se eu só sei trabalhar com pontes rolantes? O mesmo sentimento aconteceu quando eu entrei para a indústria automotiva. É a mesma coisa, nós vivemos numa bolha onde todo mundo que trabalha com eletrificação veicular ao redor do mundo termina se conhecendo. A gente consegue ver as mesmas figurinhas repetidas anos após anos. E com essa mesma função, trabalhando aí no Brasil, a minha atividade, o meu produto final, era entregue por 4 departamentos diferentes. Tinha a engenharia de desenvolvimento do 3D, que fazia o desenho do produto no carro, tinha a engenharia de desenvolvimento do 2D, que fazia aquele produto ser manufaturável, ou seja, ele traduzia o 3D para a linguagem de manufatura, de forma que aquilo pudesse ser produzido. Tinha a engenharia de sistemas elétricos, que são os responsáveis de dizer o que vai ligar o que e de que forma, e por fim tinha eu me nomeava um tipo de maestro, porque afinal de contas eu só coordenava esses 3 outros pilares. Eu juntava a informação de sistemas com o 3D para ser traduzido para o 2D de forma que fosse aceitável pela manufatura. Então no final eu era o responsável pelo produto, mas eu não fazia nada, porque eu não sabia fazer 3D, não sabia fazer 2D e não sabia fazer sistemas. Eu só sabia ler as 3 entradas e entender se elas estavam boas o suficientes ou se tinha algum problema e que precisasse ser resolvido. E aí quando eu resolvi me tornar multinacional, eu pensava que eu já era um profissional completo, porque afinal de contas eu tinha na minha cabeça o domínio de todos esses 3 passos. E quando eu me joguei para vir para cá para fora, eu entendi que o buraco era muito mais embaixo. Hoje, como engenheiro Volvo,
eu desenvolvo o 3D, desenvolvo o 2D, pego o input de sistemas e mando isso para a manufatura. Então hoje eu não sou só mais um maestro. Aqui na Volvo nós precisamos sim desenvolver tudo isso. Mas isso é bem novo, eu posso te falar. A Volvo de antigamente também tinha fornecedores que desenvolvia tudo isso para eles. Só que as coisas estão mudando e é por isso que eu fico de forma recorrente alertando vocês. As coisas estão mudando e nós precisamos mudar. Ontem o que 4 áreas específicas faziam, hoje apenas um profissional tem que saber fazer do início ao final. Ainda existem sim aqueles profissionais que só querem trabalhar com cada área específica, só que isso está ficando obsoleto, isso está ficando para trás. Nós temos que ser responsáveis pelo entregável todo do início até o final. Esse é o novo mundo e essa é a nova engenharia com a qual você tem que entender que você tem que praticar isso. Que aí no Brasil, e por falta desse conhecimento, eu fui eliminado no meu primeiro processo seletivo. Eu achava que eu já era o cara, pois eu já tinha o conhecimento necessário para desenvolver o produto do início até o final. Mas não, eu estava errado, meu conceito estava ultrapassado. Para ser engenheiro aqui na Volvo, eu precisava dominar a ferramenta que eu ainda não tinha nenhum conhecimento, que era o CATIA, a ferramenta que a gente desenha os componentes do carro no 3D, para depois disso transformar o desenho em 2D e por fim enviar para a manufatura. Só que eu aprendi também que é muito mais fácil para um profissional experiente aprender uma nova ferramenta do que um profissional júnior que tem todo o conhecimento da ferramenta resolver um problema real. Com base nessa minha maneira de pensar, eu mergulhei, aprendi o CATIA, pus ele no meu currículo e fui contratado na segunda oportunidade, porque as vagas eram bem semelhantes e os requisitos também eram bem semelhantes. Mas e para você? Qual é a sua realidade? Hoje você trabalha com algum entregável, tem algum stakeholder que trabalha ao redor de ti, que faz as coisas por você e você recebe só aquele input? Será que a vaga que te espera aqui fora do Brasil também vai ser nesse mesmo padrão? Será que você vai conseguir desenvolver tudo o que você fazia aí de forma igual aqui? Ou será que você terá que aprender alguma nova ferramenta como eu tive que aprender para poder vir para cá? Antes de se tornar um multinacional, é muito importante que você tenha esse conhecimento e que isso seja bem claro para você. Assim você não vai precisar passar pela mesma situação que eu passei. Assim a sua jornada será muito mais fácil do que a minha. E você com certeza se tornará um multinacional num tempo muito menor do que eu me tornei, onde eu investi um ano da minha vida para poder conseguir chegar aqui. Hoje eu trago para você todo o conhecimento para que você pegue a sua história e transforme a sua jornada de uma forma muito mais simples do que a minha foi e você consiga assim se tornar um multinacional. Existem ferramentas clássicas que abrangem a maioria de nós engenheiros. Por exemplo, o Excel. Qual é o engenheiro que não utiliza o Excel? O AutoCAD. Muitos de nós aprendemos ainda na universidade, onde nós fazemos desenho técnico e temos como auxílio o uso dessa ferramenta. Mas além dessas ferramentas todas, diante desse último ano de 2020, eu entendi também que muitas novas ferramentas estão chegando no mercado. Elas não estão necessariamente linkadas à engenharia, mas elas estão linkadas a essa nova maneira de nós trabalharmos. Muitos de nós trabalhando remoto e à distância, tendo que entregar e nos comprometer com tudo aquilo como sempre aconteceu. A gestão de projetos está acontecendo de forma muito mais transparente e fluida ultimamente. As coisas têm que ser entregues e continuam sendo entregues. Só que de forma remota, a gente tem que ter transparência, tem que ter legitimidade naquilo. E eu trago aqui para você 3 ferramentas que eu tenho visto muito recorrentes aplicadas nas empresas de gestão de projetos. A primeira delas é o Trello. O Trello é uma ferramenta Kanban. Ela está disponível tanto em app quanto para uso em computadores. Com o uso do Trello, você consegue mostrar para todos os seus stakeholders o que você está fazendo e em que passo você está em cada atividade. O seu backlog, também conhecido como to-do list, ou seja, as tarefas a fazer. Antes de terminar o que você está fazendo, já dá para entender qual será a próxima tarefa. Isso está na coluna a fazer. Depois você tem a coluna fazendo. Assim todo mundo consegue enxergar o que você está fazendo naquele dia e quando você pretende entregar aquela atividade.
Por fim, uma vez a atividade concluída, você move ela para a coluna Feito. Todos saberão o que você entregou e quando entregou, sem precisar vir te perguntar. Fica tudo muito transparente, aberto para todos. O Gira é uma ferramenta muito mais completa do que o Trello. Ela já traz também mais conceitos de metodologias ágeis e toda a gestão de projeto fica integrada com diversos times e com diversos stakeholders e você consegue fazer as conexões de forma que a interdependência existe no sistema e isso não atrapalha você. Se você estiver dependendo de alguma atividade de um terceiro e essa ainda não está pronta, você pode colocar a sua atividade em on hold, ou seja, esperando pela resolução de um terceiro, para quando a dele estiver pronta você conseguir concluir a sua. Por fim, a terceira ferramenta é o Power BI. É uma ferramenta de scorecard. É uma ferramenta para mostrar resultados. A gente tem visto cada vez mais ela ser utilizada para desenvolver dashboards onde você consegue entregar todos os resultados em tempo real. Se você linkar o Trello ou o Gira ao seu Power BI, você conseguirá ver em apenas um gráfico como está o seu time, se ele está atrasado, adiantado, quanto tempo de impacto, onde estão os seus gargalos. Tudo isso precisa de visibilidade e o Power BI te dá esse recurso. Se você nunca ouviu falar dessas três ferramentas, você precisa urgentemente correr para aprender sobre elas, porque isso já é realidade no mundo inteiro. As nossas reuniões estão acontecendo todas online e para isso muitos novos softwares foram desenvolvidos. Temos, por exemplo, o Teams, que substituiu já o Skype for Business, o Google Meets e o Zoom. Essas ferramentas estão cada vez mais aplicadas no nosso dia a dia. E elas vêm desenvolvendo novos recursos, porque nem elas esperavam por essa pandemia e por essa demanda. Mas o entregável delas está muito bom. As reuniões acontecem cada vez mais com uma fluidez muito boa. Nós estamos aprendendo também a tocar os projetos à distância e com os recursos que essas ferramentas nos traz, a fluidez do projeto é alcançada e nós estamos muito satisfeitos com todo o resultado. De forma a complementar esses softwares de reunião, nós temos aplicado ferramentas de interação de grupos, onde conseguimos colocar várias pessoas trabalhando em uma mesma página ao mesmo tempo, conseguimos ver vários cursores rodando na mesma tela e as pessoas têm autonomia de trazer todos os inputs necessários, todos os inputs do projeto de forma que fique transparente também a comunicação. Muitas das minhas reuniões hoje já são conduzidas com o uso do Miro, Mural e o Whiteboard. Essas três ferramentas são as mais completas no que tange esse requisito. Diariamente nós temos reuniões em que nós utilizamos apenas o software de reuniões, mas semanalmente utilizamos essas ferramentas de interação de grupo, onde a gente traz as pessoas que estão mais longe para perto. E assim nós continuamos a entender que o grupo é uma unidade, que o grupo é uma entidade e que os entregáveis precisam ser concluídos. Temos também o famoso pacote Office. Não preciso malhar aqui em ferro frio, mas tenho visto de forma muito ascendente o uso do OneNote, principalmente na versão online, onde você pode compartilhar a sua pasta do OneNote com o seu time, com pessoas específicas, e as atividades que estão listadas e traqueadas lá conseguem ser de forma simultânea controladas e resolvidas com o uso dessa ferramenta. Ao chegar aqui na Suécia, eu me deparei com uma forma diferente de trabalhar. Aí no Brasil, nós costumávamos trabalhar com apenas um software para fazer o desenvolvimento do nosso produto. Aqui, dentro de um mesmo time ágil, nós temos três diferentes softwares para desenvolver este mesmo produto. Imagine, no universo de 10 pessoas, 3 softwares diferentes são utilizados. Isso só é possível porque nós temos um time multidisciplinar, porque nós trabalhamos com a metodologia ágil, onde as pessoas têm sim conhecimentos específicos para o desenvolvimento do produto em cada software, mas não só isso, nós temos também um conhecimento geral, onde nós aprendemos de tudo muito para que nós possamos cobrir a eventual falta de algum membro da equipe. Com simples instruções de trabalhos, nós conseguimos realizar tarefas específicas. Nesse momento, muitos de nós pensamos que seremos facilmente substituíveis, mas engano seu.
porque apesar de sim todo mundo do time conseguir realizar todas as atividades, você ainda continua sendo o especialista. E tem uma coisa que é só sua e que ninguém vai tirar de você, é a sua experiência. Se você ficar parado e desenvolvendo somente a sua atividade na sua zona de conforto, tenho certeza, você será facilmente substituível. Mas se você se tornar de forma dinâmica um engenheiro resolvedor de problemas, onde você conseguirá não só aplicar as suas habilidades específicas, mas também as suas habilidades genéricas para resoluções de problema diário, você não será substituído. A empresa terá que investir mais em você para que você tenha mais habilidades e consiga entregar produtos mais complexos. Você consegue enxergar essa realidade? Essa é a realidade que eu já vivo hoje. Por isso que eu trago para você assim de forma tão enfática. Não tenha medo do novo, não tenha medo de aprender novas ferramentas e não tenha medo de ser específico, mas abra sua mente, se permita trabalhar em equipe e se permita compartilhar o seu conhecimento. Nada disso será um problema para você, nem no curto nem no longo prazo. Apenas solução, porque com certeza você será um profissional muito mais bem-quisto, uma vez que você tem um conhecimento mais amplo. Caminhando para o final do vídeo, eu te pergunto, na sua especialidade, existe algum software ou existe algum conhecimento que você precisa desenvolver? Você entende que com esse conhecimento adquirido você vai ser capaz de resolver mais problemas? Você já buscou o mercado internacional e entendeu se essa necessidade realmente atinge você? Se você tivesse um conhecimento específico, você teria novas oportunidades no mercado internacional? E aí, você já está preparado para isso? Ou você precisa se preparar? Ou qual será o seu próximo passo? Pense nisso, se ponha de mente aberta para que você progrida a sua carreira, para que você se transforme em um engenheiro multinacional sem precisar passar pelo sofrimento que eu passei. Como está hoje o seu dia a dia? Na sua empresa você já tem gestão à distância, de forma transparente? E as reuniões, como estão acontecendo? Será que aprender todas essas ferramentas que eu passei aqui para você te darão uma oportunidade extra? Você já conhecia essas ferramentas todas que eu trouxe aqui para você hoje? Ou tem alguma que você ainda não conhece? Caso você ainda não conheça, eu sugiro fortemente que você estude sobre elas, porque elas são sim parte da nova realidade. Agora eu também quero aprender contigo. Existe alguma outra ferramenta que eu não falei aqui, que você enxerga como tendência, você enxerga que está sendo cada vez mais aplicada e que se eu aprendesse ela também seria um diferencial para mim? Compartilhe aqui conosco, compartilhe aqui com os engenheiros que nos assistem, para que nós nos tornemos mais capacitados e que possamos aproveitar de forma mais forte as oportunidades que virão amanhã para a gente. Eu espero de verdade que o conteúdo desse vídeo tenha feito sentido para você e que você tenha aprendido algo conosco. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, comente, nos ajude a nos tornar mais fortes, nos ajude a chegar a outras pessoas. Agradeço muito o empenho de todos vocês que têm trabalhado aqui comigo e vamos nessa, porque o meu objetivo é ensinar você, engenheiro, a se tornar multinacional. Sair do Brasil já empregado. Não quero que você se aventure, não quero que você vá para fora do Brasil procurar um emprego. Não, aí, na posição que você está, com o conhecimento que você tem todas as ferramentas necessárias para se tornar um engenheiro multinacional. Cola comigo, tira todas as suas dúvidas comigo, porque eu tenho certeza que o seu tempo está chegando. Um abraço e até o próximo vídeo.